Lucas 13. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E Jesus respondendo disse-lhes: Pensais que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e o matou. Pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa inutilmente a terra. Porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. E se der fruto, bem, se não, então depois tu a cortarás. E ele ensinava em uma das sinagogas no Shabat. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, e estava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs suas mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou, e glorificava a Deus. E o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia do Shabat. E disse à multidão: 6 dias há em que o homem deve trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curados, e não nos dias do Shabat. O Senhor respondeu-lhe e disse: Hipócritas, no Shabat não solta da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber água? E não devia essa mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia do Shabat? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então ele disse: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu devo comparar. É semelhante a um grão de semente de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez grande árvore. E as aves do céu se aninharam em seus ramos. E ele disse outra vez: Aqui eu compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas da refeição, até ficar tudo fermentado. E ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e viajando em direção a Jerusalém. Então disse-lhe um: Senhor, são poucos os que são salvos? E ele lhe disse: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. E uma vez que o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele respondendo vos dirá: Eu não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós, trabalhadores da iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E eles virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão no reino de Deus. E eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. No mesmo dia, vieram alguns fariseus e lhe disseram: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele lhes disse: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e realizo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia serei aperfeiçoado. Todavia,
eu devo caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não pode um profeta perecer fora de Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta a ninhada debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada desolada, e em verdade eu vos digo, não me vereis até que venha o tempo em que direis, bendito é o que vem em nome do Senhor. Lucas 14. E aconteceu que, entrando ele na casa de um dos principais fariseus para comer pão no dia do Shabat, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no dia do Shabat? E eles calaram-se. E tomando, ele o curou e o deixou ir. E perguntou-lhes, dizendo, qual será de vós, que tendo um jumento ou boi que caindo em um poço, não o retira imediatamente no dia do Shabat? E novamente eles não puderam lhe responder acerca destas coisas. E ele propôs aos convidados uma parábola, reparando como eles escolhiam os principais lugares, dizendo-lhes, quando tu fores convidado por algum homem para as bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado um homem mais honrado do que tu, e vindo o que convidou a ti e a ele te diga, dá o lugar a este homem, e então com vergonha tenhas de tomar um lugar inferior. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no lugar inferior, para que quando vier o que te convidou, ele possa te dizer, amigo, sobe para cá. Então terás honra diante dos que estiveram assentados contigo na mesa. Porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. E ele disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te tornem a convidar, e te seja recompensado. Mas quando tu deres um banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e tu serás abençoado, porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. E ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa disse-lhes, abençoado é o que comer pão no reino de Deus. Então ele lhe disse, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados, vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos, em consenso, começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe, eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E outro disse, eu comprei 5 juntas de boi e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E outro disse, casei-me e, portanto, não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o dono da casa, irritado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os coxos, e os cegos. E disse o servo, Senhor, está feito como tu ordenaste. E ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelas estradas e sendas, e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes, se algum homem vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe e esposa, e filhos e irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro
a se aconselhar com 10.000, a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, com o que se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo, mas homens lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lucas 15. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com ele. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E ele disse: Certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com sua vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra. E ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam. E nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: O teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi o mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as prostitutas, mas mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado.
Lucas 16. E ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de estar desperdiçando os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: o que é isto? O que é isso que eu ouço de ti? Entrega a conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Então o mordomo disse consigo: o que eu farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso, e de mendigar tenho vergonha. Eu resolvi o que fazer. Quando me tirarem a mordomia, eles possam quando me tirarem a mordomia, eles possam me receber em suas casas. Assim ele, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assenta-te rapidamente e escreve 50. Então ele disse a outro: e tu, quanto deves? E ele disse: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria, porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis naquilo que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E também os fariseus, que eram ambiciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E ele disse-lhes: vós sois o que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é a abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde este tempo o reino de Deus é pregado, e todo homem esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que faltar um traço da lei. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério, e quem casar com a repudiada por seu marido comete adultério. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caía da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia a Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins. Mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho,
para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lucas 17. Então ele disse aos discípulos: é impossível, mas as ofensas virão. Mas ai daquele por quem elas vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado ao mar, do que ofender um destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos, se teu irmão peca contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti, dizendo: eu me arrependo, tu lhe perdoarás. E os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta amoreira: seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá. Mas qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando o gado, lhe dirá ao voltar ele do campo: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe dirá antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. E depois tu comerás e beberás. Ele agradecerá ao servo, porque este fez as coisas que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: nós somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever fazer. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe, e eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, que, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu sobre a sua face aos seus pés, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele disse-lhe: levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com observação, nem eles dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E eles vos dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vedes, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, ainda será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. Semelhante também como aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. E o que estiver no campo, semelhantemente, não volte para trás. Lembrai-vos da esposa de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, preservá-la-á.
Eu vos digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E eles respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Lucas 18. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele, dizendo: Vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois ele disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a ver-me cansar. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não vingará aos seus próprios eleitos, que clamam a ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para sua casa, em vez do outro, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E eles traziam-lhe também os bebês, para que ele os tocasse. Mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as proibais, porque das tais é o reino de Deus. Verdadeiramente, eu vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. E um certo governante perguntou-lhe, dizendo: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo essas coisas, lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil um camelo passar por um olho de agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Então, quem poderá ser salvo? E ele disse: As coisas que são impossíveis com homens são possíveis com Deus. Então, disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Verdadeiramente eu vos digo, não há homem que, tendo deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba nesse tempo presente, muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Então ele, tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e todas as coisas escritas pelos profetas a respeito do Filho do Homem serão cumpridas. Porque ele será entregue aos gentios, e será escarnecido, humilhado e cuspido, e eles o açoitarão e o matarão. E ao terceiro dia ele será ressuscitado. E eles não entendiam nenhuma dessas coisas
e esta palavra lhes era encoberta, e eles não entenderam as coisas que foram faladas. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isto significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe o trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: Recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a visão e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém.